Todo mundo na Horizonte Aeroespacial caiu na gargalhada, quando Marcos Mendes, de 17 anos, usando as botas de segurança enormes do pai, e uma camiseta do Corinthians desbotada, deu um passo à frente na reunião da diretoria executiva, onde contratos de milhões eram fechados. A CEO Vitória Albuquerque olhou para ele e desafiou: conserte esse motor de jato protótipo de 40 milhões de reais, que deixou meus engenheiros de cabelo em pé por 3 semanas. Com as câmeras ligadas e toda a diretoria assistindo, todo mundo esperava que o filho do faxineiro fracassasse feio, e fosse banido para sempre da empresa. Mas no momento que o Marcos pediu calmamente uma chave 716, e falou em verificar o tempo de injeção de combustível, os engenheiros se entreolharam nervosos. O que aconteceu depois? Expôs 15 anos de fraude corporativa, e transformou o filho do trabalhador da cantina no engenheiro que derrubou o império da Vitória Albuquerque. Vitória Albuquerque estava de pé na cabeceira da mesa, como uma técnica de futebol olhando pro time, cabelo prateado preso num coque severo, que combinava com o aço na voz dela. Ela construiu a Horizonte Aeroespacial, de uma pequena fornecedora para a Força Aérea, até virar um império de bilhões. E não foi sendo boazinha com fantasia de adolescente, que não sabia diferenciar turbina de turbo. Os olhos cinzentos dela fixaram no Marcos, com aquele foco de quem já destruiu o concorrente e calou o diretor. Os outros executivos, caras que liam o humor dela como tabela do Brasileirão, se inclinaram para frente sentindo o show chegando. Você acha mesmo que pode consertar o que minha equipe de engenheiros formados no ITA não conseguiu? Perguntou ela com aquele desprezo que guardava para os que considerava inferior. Meus engenheiros têm mestrado, doutorado e décadas de experiência. O que exatamente te faz achar que tem algo para contribuir aqui? O Marcos ficou quietinho no fundo da sala, mãos atrás das costas, parecendo menor que aos 17 anos. Diante daquele poder corporativo todo, o pai dele, Tomás Mendes, fazia o turno da noite na cantina lá embaixo, passando pano no chão e limpando as mesas, que esses mesmos executivos sujavam todo dia com café importado e café da manhã caterado. O Marcos estava esperando o pai terminar o expediente, quando ouviu o barulho da reunião de emergência, as vozes altas e os xingamentos frustrados ecoando pelo corredor. Ele escutou na porta enquanto a Vitória Albuquerque descrevia a falha do motor, em termos técnicos que a maioria das pessoas não entendia. Mas o Marcos entendia cada palavra, porque ele estudava motor de turbina desde moleque, aprendendo com alguém que sabia mais de engenharia aeroespacial do que qualquer um naquela sala imaginava. Eu gostaria de dar uma olhada, disse ele simplesmente. Voz firme apesar do peso daqueles olhares todos. Se não tiver problema para a senhora. O silêncio que veio em seguida foi tão grande, que a Vitória pensou nas opções. Podia mandar ele embora pro lugar de onde veio, mas aquela confiança quieta irritou ela demais, e ela quis dar uma lição pública. Ela nunca fugia de um desafio, e com certeza não ia começar com um adolescente, cujo pai provavelmente ganhava salário mínimo. Os outros diretores já sentiram a decisão antes dela falar, rostos já se arrumando para rir. Tá bom, disse ela com um sorriso cortante. Vou te fazer uma proposta. Você conserta nosso motor de 40 milhões que travou os melhores experts. E eu pessoalmente escrevo uma carta de recomendação para qualquer faculdade de engenharia do Brasil. Mas quando você falhar, e você vai falhar, você e seu pai são demitidos na hora e banidos para sempre dessa empresa. Que tal? O Marcos só balançou a cabeça uma vez, um gesto tão tranquilo e natural, que vários executivos se entreolharam. Eles esperavam gagueira recuo, qualquer sinal de pânico. Em vez disso, ele só perguntou: quando a senhora quer que eu comece? Os olhos da Vitória apertaram um pouco. Não estava acostumada com pressão psicológica dela sendo ignorada. Ela esperava ver ele correndo pro pai com o rabo entre as pernas. Mas aquele olhar firme tinha algo que fez ela querer esmagar ele ainda mais. Agora mesmo, respondeu ela apontando pro elevador. Toda a diretoria vai descer para assistir. Vamos gravar tudo. Quero que não fique dúvida nenhuma do que acontece quando a arrogância encontra a realidade. O hangar parecia uma catedral da engenharia brasileira. Teto altíssimo sumindo na sombra. Luzes industriais fazendo círculos fortes no piso de concreto. No centro estava o motor protótipo. Uma obra-prima de titânio e aço, que representava o que há de mais avançado na aviação militar. Quase 2,5 metros de altura. Superfícies polidas refletindo as luzes como uma escultura de poder controlado.
2 dúzias de engenheiros de jaleco branco, amontoados em volta dos equipamentos de diagnóstico, rostos cansados de 3 semanas correndo atrás de uma falha intermitente, que aparecia e sumia sem padrão nenhum. As mesas de trabalho cheias de esquemas e impressões de computador, e resto de café energéticos e cadernos cheios de contas que não levaram a lugar nenhum. A Vitória Albuquerque entrou no espaço como quem era dona e era mesmo. Saltos estalando no concreto enquanto os diretores formavam um semicírculo, para assistir à humilhação que estava por vir. O Marcos andou devagar em volta do motor, mãos atrás das costas, olhos captando detalhes que os engenheiros tinham medido. Mas talvez não tivessem realmente visto. Parou na entrada de ar, agachou para ver o alinhamento das pás do ventilador, depois foi pro compartimento de combustão, onde sensores estavam grudados como era eletrônica. O silêncio no hangar ficou pesado, enquanto ele continuava a inspeção, ignorando os comentários baixos e risadinhas mal contidas da galera de executivos. Depois de alguns minutos ele se levantou, foi até uma das mesas de trabalho e ficou estudando os diagnósticos e registros de falha. Nos 3 monitores de computador, alguém verificou a ressonância harmônica no compressor da 3ª etapa. Perguntou ele, voz ecoando no espaço enorme. A engenheira-chefe Drazara Mitchell levantou o olhar do laptop, com cara de quem mistura educação profissional com irritação. Claro que verificamos ressonância harmônica, garoto. Rodamos todos os protocolos do manual, e mais uns que criamos especialmente para esse motor. Os padrões estão todos dentro do aceitável. Ela apontou pro display na parede mostrando ondas e análises de frequência, que pareciam arte abstrata para quem não entendia. O Marcos balançou a cabeça pensativo, e perguntou se podia ver os registros de manutenção da montagem. A própria pergunta era tão técnica, que vários engenheiros se entreolharam. A maioria nem sabia que esses registros existiam, quanto mais entendia a importância. Dra. Mitchell entregou o calhamaço com má vontade, vendo ele folhear páginas cheias de anotações técnicas e carimbos de controle de qualidade. Depois de alguns minutos o Marcos levantou o olhar, com uma expressão que podia ser de satisfação. Acho que sei o que tá errado, disse ele baixinho. A Vitória Albuquerque deu um passo à frente, paciência claramente acabando. Ela tinha armado tudo para dar uma lição de humildade e hierarquia. Não para ver moleque folheando papelada como se fosse da casa. Chega de teatro, cortou ela, a voz atravessando o barulho de ventiladores e equipamentos. Ou você conserta ou não conserta. Meus engenheiros não têm tempo para ver você fingir que entende. Coisas que levaram anos para eles dominarem. Os outros diretores concordaram com a cabeça. Caras mostrando aquela impaciência típica de quem odeia perder tempo com quem não é do nível. O Marcos fechou o registro de manutenção e voltou pro motor. Dessa vez parou num painel lateral que guardava o sistema de injeção de combustível. Vou precisar de uma chave 716 e uns 10 minutos, disse ele encarando a Vitória. Mas antes tenho uma pergunta. A senhora se lembra do Tomás Mendes? O nome acertou a Vitória Albuquerque como um soco. A expressão composta dela vacilou só um instante, antes do controle profissional voltar. Mas aquele lapso foi suficiente pro Marcos ver o reconhecimento nos olhos dela. E logo depois algo bem parecido com medo. Tomás Mendes tinha sido o engenheiro-chefe dos contratos militares da Horizonte 15 anos atrás, antes da Vitória orquestrar a demissão dele com acusações falsas de espionagem corporativa. Ele era a mente por trás de 3 projetos revolucionários, que colocaram a Horizonte no mapa da defesa nacional. Inovações que deixaram a Vitória rica e poderosa. A versão oficial era que ele tinha sido pego vendendo segredos para concorrente estrangeiro. Mas a verdade era que ele descobriu que a Vitória cobrava do governo, por pesquisas que já tinham sido pagas, basicamente vendendo a mesma inovação várias vezes. Quando Tomás ameaçou denunciar a fraude, ela destruiu a carreira e a reputação dele tão bem, que nenhuma empresa aeroespacial quis contratar. Não sei do que você tá falando, disse ela. Mas a voz já não tinha mais a mesma força. O Marcos pegou a chave na bancada de ferramentas e começou a tirar o painel de acesso com precisão de quem já fez aquilo 1000 vezes. Movimentos limpos, confiantes. Tomás Mendes era o nome do meu pai. Antes dele mudar para Daniel quando não achou mais emprego de engenheiro. Antes dele ter que aceitar faxina para sustentar a família. A chave escorregou um pouquinho na mão dele. Único sinal de que aquela revelação custava alguma coisa emocional. Ele me ensinou tudo o que sabia sobre motor de turbina.
todo santo dia depois do turno de limpeza, mostrando esquemas e explicando princípios, que a maioria das pessoas só aprende na faculdade. Ele nunca parou de ser engenheiro, mesmo quando você fez de tudo para ele não poder trabalhar como um. O painel saiu revelando a teia complexa de tubos de combustível e bicos injetores, que alimentavam as câmaras de combustão. O silêncio no hangar ficou total agora, quebrado só pelo barulho longínquo da ventilação. E o som metálico do Marcos trabalhando lá dentro. Adra Mitchell parou até de fingir que olhava os diagnósticos. Atenção 100% no adolescente que fazia manutenção com habilidade que não deveria ter. Os outros engenheiros foram chegando mais perto. Curiosidade profissional vencendo o ceticismo inicial, enquanto viam o Marcos desconectar e examinar componentes, com a confiança de quem fazia aquilo há anos. A Vitória Albuquerque ficou congelada, a mente correndo pelas implicações do que ouvia. Se o Tomás Mendes ainda estava vivo, se tinha trabalhado como faxineiro no prédio dela por anos, então ele teve acesso total para juntar provas da fraude que continuava. Você tá mentindo, disse ela. Mas as palavras saíram fracas e sem convicção. O Marcos ergueu um componente pequeno do sistema de combustível, uma peça usinada que parecia perfeita para os olhos leigos, mas mostrava defeitos sutis de fabricação quando olhada de perto. O tempo de injeção de combustível está atrasado 3 milissegundos, porque esse regulador de pressão foi instalado ao contrário na montagem, explicou ele para os engenheiros reunidos. Voz calma como quem explica para a turma. Ele funciona dentro do aceitável na maior parte do tempo, mas em certas condições de carga cria um loop de feedback, que derruba o sistema inteiro. O motor desliga por segurança, mas os diagnósticos não pegam a causa raiz. Porque o erro é pequeno demais para acionar os alarmes. Ele entregou a peça para Adra Mitchell, que examinou com lupa e balançou a cabeça devagar confirmando. O defeito era exatamente como Marcos descreveu. Sutil o suficiente para passar despercebido, mas grave o bastante para causar falha sistemática. Como você soube olhar exatamente aí? Perguntou ela. Passamos por todos os sistemas várias vezes, e nenhum protocolo acusou tempo de injeção. O Marcos já estava remontando a peça na posição correta. Mãos rápidas precisas de quem já fez aquele conserto antes. Meu pai projetou esse motor, o protótipo original, antes da Horizonte comprar o projeto e fazer modificações. Ele me disse que se algum dia aparecesse problema de desligamento intermitente, a primeira coisa para checar era o tempo de injeção de combustível, porque a margem de tolerância era tão apertada, que qualquer erro de instalação podia causar falha total. Ele apertou a última conexão, colocou o painel de volta, e deu um passo para trás com satisfação quieta. Ele também me avisou que executivos corporativos costumavam cortar custo usando reguladores mais baratos, que pareciam idênticos mas tinham especificações ligeiramente diferentes. A Vitória Albuquerque sentiu o chão sumir. As implicações completas da revelação do Marcos ficaram claras. Se o Tomás Mendes tinha projetado o motor original, o nome dele estaria em patentes e contratos, que ela tinha tomado crédito para si. Se ele pudesse provar envolvimento em outras inovações da Horizonte, 15 anos de fraude e roubo de propriedade intelectual iam cair na mão da Polícia Federal, que não perdoa esse tipo de coisa em contrato de defesa. Os engenheiros e diretores agora olhavam para ela, com expressões de confusão virando compreensão, lealdades começando a mudar. Liga o motor, disse o Marcos para Adra Mitchell. Voz carregando a calma de quem tem certeza absoluta do diagnóstico. Agora vai rodar perfeito. O motor pegou de primeira. O ronco poderoso encheu o hangar, com o som de combustão perfeitamente controlada. Os displays que mostravam códigos de erro há 3 semanas, agora estavam todos verdes, parâmetros caindo nos níveis ideais, enquanto o motor chegava à potência máxima. Adra Mitchell olhava para os instrumentos, como quem via milagre. Os outros engenheiros já conversavam animados sobre a elegância da solução e a sofisticação do diagnóstico. O Marcos ficou quietinho ao lado do motor funcionando. O sucesso não era só técnico. Era a redenção do nome do pai e do legado dele. A Vitória Albuquerque viu seu império cuidadosamente construído desabar. O roubo e a fraude que sustentaram tudo, expostos por um garoto de 17 anos, com graxa nas mãos e as botas do pai. Os diretores agora cercavam o Marcos, fazendo perguntas sobre formação e background. A zombaria de antes virando interesse calculado de quem reconhece talento valioso.
A notícia do concerto já se espalhava pela fábrica, levada por engenheiros e técnicos que entenderam o tamanho do que aconteceu. Adramitio documentava tudo, tirava fotos da instalação corrigida. Treinamento científico falando mais alto que qualquer lealdade a chefe. Em poucas horas a história ia rodar o setor aeroespacial inteiro. Como um adolescente resolveu o que travou times de experts. E como a solução expôs anos de corrupção e roubo de propriedade intelectual. A Vitória Albuquerque via o futuro desmoronar com clareza cristalina. Investigação da PF, denúncias criminais. Perda de tudo que construiu com décadas de crueldade calculada e roubo sistemático. O Marcos caminhou até onde o pai Daniel Mendes estava parado na porta do hangar. Tinha sido chamado da faxina pela confusão e pela notícia de que o filho estava envolvido. Daniel parecia mais velho que os 53 anos, ombros curvados por 15 anos de serviço braçal, rosto marcado pelo estresse de sustentar família com salário mínimo, enquanto via mentes menores levarem crédito pelas invenções dele. Mas ao ver o filho sendo parabenizado por engenheiros e diretores, o rosto dele mostrou algo que tinha sumido há anos. Orgulho e justiça. Mandou bem, filho, disse ele baixinho. Voz carregando o peso de todas as conversas na mesa da cozinha. Esquemas e aulas madrugada dentro de termodinâmica e ciência dos materiais. O Marcos abraçou o pai sentindo a força nos braços, que o trabalho de faxina tinha enfraquecido, mas nunca quebrado pela injustiça. A investigação federal que veio depois foi rápida, como o sistema que cuida de fraude em contrato de defesa. Em uma semana auditores e investigadores da PF desceram na Horizonte. Comandados que abriram 15 anos de contratos, patentes e contas. Os documentos originais do Tomás Mendes guardados nos arquivos do governo e patentes provaram sem sombra de dúvida as contribuições dele nas tecnologias que a Vitória tinha se apropriado. A propriedade intelectual roubada valia centenas de milhões, e as cobranças fraudulentas custaram ainda mais para os cofres públicos. Vitória Albuquerque foi presa com acusações que iam render décadas na cadeia. Bens bloqueados e reputação destruída. Pela mesma mídia que um dia celebrou a ascensão dela, o Marcos Mendes recebeu oferta de bolsa de todas as grandes faculdades de engenharia do Brasil, mas escolheu ficar em São José dos Campos e entrar no ITA, para continuar perto do pai. Tomás Mendes recebeu convite para cargo de engenheiro sênior, em qualquer grande empresa do setor. Chance de reconstruir a carreira roubada 15 anos antes. Ele preferiu abrir o próprio escritório de consultoria, especializado no tipo de projeto inovador de motor, que tinha feito a Horizonte crescer antes da corrupção envenenar tudo. O primeiro contrato foi com o Ministério da Defesa, desenvolvendo motores de próxima geração para a FAB, baseados em projetos que o Tomás refinou na cabeça. Durante 15 anos varrendo o chão e esvaziando lixo. A ironia não passou batida. O maior sucesso profissional dele veio do conhecimento ganho enquanto trabalhava como faxineiro, no mesmo prédio onde suas invenções roubadas enriqueciam os outros. A última vez que o Marcos viu a Vitória Albuquerque foi quando ela saía do fórum algemada, cabelo prateado bagunçado e terninho caro amassado. Depois de uma noite na cela da PF, ela parecia menor, diminuída pela perda do poder e privilégio que definiram ela por tanto tempo. O Marcos não sentiu prazer na queda dela. Só uma sensação quieta de que a justiça finalmente equilibrou a balança, que ficou torta por ganância e arrogância por anos demais. Ele pensou em todos os outros talentos que foram esmagados por sistemas corporativos feitos para proteger a mediocridade e recompensar roubo. Quantas invenções enterradas, quantas carreiras destruídas por gente como a Vitória Albuquerque. O motor que começou tudo continuava rodando perfeito no hangar da Horizonte. Funcionamento suave, prova do poder do conhecimento passado de pai para filho, e da resiliência da verdade num mundo construído em cima de mentiras. Enquanto Marcos caminhava pelo campus do ITA no primeiro dia de aula, levava consigo um caderno velho cheio de desenhos e cálculos do pai, diagramas que não eram só conhecimento técnico, mas o laço inquebrável entre um pai que perdeu tudo e um filho que ajudou a recuperar. Aquele caderno tinha sido companheiro do pai durante 15 anos de exílio do trabalho que amava, repositório de inovações que ele continuou desenvolvendo, mesmo enquanto esvaziava lixeiras e passava pano. Agora ia guiar o Marcos na própria formação em engenharia, ponte entre o conhecimento prático das aulas na mesa da cozinha e a teoria que ele ia aprender em salas de aula e laboratórios.
O futuro se abria brilhante para os dois, cheio de possibilidades que pareciam impossíveis poucos meses antes. Quando eram só um faxineiro e o filho dele, num mundo que media valor por cargo e saldo na conta. Justiça feita. Sonho realizado. Brasil acima de tudo.